Do cara que ficou tão bêbado que pilotou um helicóptero e o jogou contra um hotel. A mulher que fez uma live no Facebook enquanto dirigia e transmitiu a própria morte. Fiquem ligados para os maiores vencedores do Prêmio Darwin. Eu não tenho certeza de muita coisa, mas o que eu sei é que ficar bêbado raramente resulta em ideias boas. Como, por exemplo, aquele lance da Paula da contabilidade na festa de Natal de 2023. Deixa pra lá, não quero falar disso. Enfim, histórias de bebedeira não ficam muito piores do que essa aqui. Era 2024 e um neozelandês de 23 anos tinha acabado de ser promovido enquanto trabalhava em uma empresa australiana de helicópteros. Como vocês podem imaginar, a boa notícia pedia um brinde pra comemorar. Só que uma bebida levou a outra e o cara acabou tão bêbado que precisou ser levado pra cama pelos colegas. A essa altura, a maioria das pessoas simplesmente ia desmaiar, mas infelizmente esse cara achou que era a hora perfeita pra pilotar um helicóptero. E não tô brincando. É importante observar que o cara tinha licença de piloto na Nova Zelândia, mas não tinha permissão pra voar na Austrália. Então não era como se ele fosse um completo amador. Dito isso, decolar depois de encher a cara de cerveja não é boa ideia. Só que o piloto bêbado conseguiu de alguma forma acessar um dos helicópteros da empresa onde trabalhava e alçou voo. Segundo relatos, ele sobrevoou uma zona de exclusão aérea no Distrito Comercial Central de Queensland e depois fez um pouso forçado em um hotel Hilton. Como você pode imaginar, ele morreu. Pelo lado positivo, ele não feriu gravemente nem matou ninguém, o que, considerando que ele estava pilotando uma aeronave de maneira imprudente, acaba sendo um milagre. É trágico, mas podia ter sido evitado completamente se ele não fosse tão irremediavelmente burro. Tá sentindo esse cheirinho? Sim, pra mim é cheiro de Prêmio Darwin. Como dá pra ver olhando pra mim, eu não sou exatamente um frequentador da academia. E depois de ouvir essa história macabra, também não tô nem um pouco afim de começar. Nossa história se passa na China em 2023, onde um personal trainer de 27 anos estava malhando na academia. Completamente sozinho e sem ninguém pra ajudar, o cara tentou de maneira ambiciosa levantar 100 quilos no supino. Só que logo ficou claro que isso foi um passo maior que a perna, já que ele tava lutando pra levantar o peso. As coisas saíram do controle quando a barra caiu com força e esmagou seu pescoço, cortando o fluxo de ar e fazendo sufocar. E como se a situação já não fosse horrível o suficiente, o cara estava filmando a experiência, o que significa que ele literalmente registrou a própria morte em detalhes. Obviamente eu não vou fazer que nem o Logan Paul e mostrar um cara morto no YouTube, mas os espectadores do vídeo descreveram como após o peso cair, o corpo dele se contraiu violentamente antes de murchar e ficar inerte até a morte. É uma história angustiante e ao mesmo tempo um forte lembrete para tomar cuidado ao levantar pesos. Você deve sempre levantar o que os seus músculos aguentam, e não o que o seu ego gostaria que aguentassem. É exatamente por isso que a única coisa que eu levanto são esses prêmios Darwin quando eu entrego a idiotas como esse. Mas de um fanático por fitness a um viciado em junk food, a próxima história não é exatamente sobre levantamento de peso, embora envolva muito peso. Você já vai entender. Para quem não sabe, mukbang é uma tendência nas redes sociais em que as pessoas consomem quantidades absurdas de comida, tudo em nome do entretenimento. Só que ingerir quantidades calóricas como essa regularmente pode causar complicações de saúde. Nossa, quem diria, né? Com um número de seguidores no TikTok maior que o tamanho das suas calças, um turco de 24 anos transmitia ao vivo seus delírios diários de mukbang para sua audiência de mais de 183 mil seguidores. Ao consumir milhares de calorias por dia, ele se tornou tão morbidamente obeso que não conseguia mais cuidar de si mesmo e tinha até dificuldades para respirar, além de outros problemas de saúde. Na verdade, ele passou os últimos 3 meses de vida no hospital por causa de problemas não especificados relacionados ao peso, e em março de 2025 ele partiu, falecendo no hospital. A causa oficial da sua morte permanece um mistério para o público, mas não é difícil imaginar como os anos de gula extrema provavelmente cobraram preço e levaram seu organismo à falência. Embora tenha sido escolha dele não buscar ajuda, é difícil não questionar os seus entes queridos que permitiram isso. Bom, mas deve ter valido a pena pelas visualizações, né? 2007, quando as pessoas ainda usavam iPods, a Ellen DeGeneres ainda era querida e eu tinha cabelo. E o mais importante, o Nintendo Wii era o lançamento mais recente e era a maior sensação. Os millennials estavam fascinados pela mágica do sensor de movimento, que permitia coisas como jogar tênis na nossa sala, e fariam qualquer coisa para pôr as mãos em um desses, aparentemente até morrer. Tudo começou quando uma estação de rádio americana, a KDND-FM, promoveu uma competição com o Nintendo Wii como prêmio. Ela consistia em 18 participantes que precisavam beber uma garrafa de 250 ml de água em 2 minutos. Em seguida, deveriam beber mais uma garrafa a cada 10 minutos. Quem
aguentasse mais tempo e resistisse à vontade de urinar, levaria o Whey para casa. Ansiosa para conseguir um para os seus 3 filhos, uma mãe de 28 anos que participou teria bebido algo entre 5 e 9 litros de água. E mesmo assim, infelizmente, ela não ganhou videogame. Mas esse era o menor de seus problemas. Acontece que ninguém, nem os organizadores ou participantes da competição, considerou a possibilidade de intoxicação por água. Embora não haja uma quantidade exata de água que cause intoxicação, é mais fácil pensar em termos de quanta água os rins de uma pessoa conseguem processar por hora. Para um adulto saudável, isso equivale a cerca de 1 litro por hora. Beber mais do que isso dilui o sódio na corrente sanguínea e faz com que as células inchem. É por isso que os profissionais geralmente recomendam que um adulto beba cerca de 2 litros de água por dia para manter os níveis saudáveis de hidratação. Então você pode imaginar que, tendo bebido potencialmente 9 litros de água em tão pouco tempo, essa mulher estava num nível perigoso de intoxicação. Depois da competição, ela repentinamente passou mal e ligou para o trabalho mais tarde naquele dia para falar que não estava bem. E em menos de 5 horas, ela foi encontrada morta. É uma história trágica, mas que poderia ter sido totalmente evitada se alguém tivesse a perspicácia de perceber o quão perigoso isso era. Ela pode não ter ganhado o Whey, mas sabe o que ela ganhou? Isso mesmo, um prêmio Darwin. Uhul! Em um mundo de Kardashians, nunca teve tão na moda ter uma bunda grande. E, bom, sendo um homem com os 2 olhos funcionando, quem sou eu para reclamar, né? Mas, como a minha sábia avó dizia, sempre verifica se o médico que vai colocar o seu implante de glúteos tem licença para isso. A minha avó era meio estranha. Agora, a mulher de 31 anos de Nova York, em torno da qual a nossa história gira, já tinha feito um implante de glúteos bem sucedido, mas ela cansou de todo o volume no traseiro e queria remover os implantes. O problema era que ela estava com o orçamento apertado, então em vez de ir em uma clínica confiável, tomou a decisão pouco sábia de ir à casa de um cirurgião sem licença em Nova York. Vai vendo, a mulher permitiu voluntariamente que um cirurgião sem licença operasse ela em casa. Como muitos vencedores do prêmio Darwin antes dela, a mulher não teve a perspicácia de prever como aquilo poderia ser uma empreitada potencialmente fatal e, portanto, colocou a sua vida nas mãos de um cirurgião novato. Quando o procedimento começou, o aspirante a cirurgião administrou lidocaína na mulher, um anestésico local comum usado para anestesiar a área. Tudo estava indo bem, até que ficou evidente que ele havia administrado uma overdose, causando uma parada cardíaca na mulher. Imediatamente levada a um hospital de verdade, os médicos encontraram a mulher em estado de inconsciência e ela foi posteriormente declarada morta em decorrência de suspeita de intoxicação por lidocaína. Embora o médico sem licença tenha sido preso e respondido pelos crimes, eu não consigo deixar de pensar que nada disso teria acontecido se a pessoa tivesse parado para pensar que não é uma boa ideia se submeter a uma cirurgia de abertura da sua bunda com um cirurgião novato em uma casa suspeita. Tô começando a achar que as pessoas desejam ganhar prêmios Darwin. Do outro lado do Atlântico, no Reino Unido, os britânicos, assim como aqui no Brasil, contam com saúde pública gratuita. Só que na maioria das vezes, conseguir uma consulta pode ser difícil. Então, quando um britânico não conseguiu marcar uma consulta com o dentista, ele achou que era boa ideia resolver o problema por conta própria. Era 2024 e o homem de 52 anos estava com uma dor de dente horrível em um siso e não aguentava mais. Tanto que, sem conseguir uma consulta odontológica, ele pegou um alicate velho enferrujado e tentou ele mesmo. Nem preciso dizer por que essa ideia foi péssima. Com tão pouco cuidado com a higiene, a ferida resultante infeccionou e causou sepse, também conhecida como infecção generalizada. E com isso, o cara estava a caminho do cemitério. Uma coisa é você se meter a fazer o trabalho de um jardineiro, outra coisa é você ser o próprio dentista. Eu diria que é sempre melhor deixar para os profissionais. Se você voltar a 2016, talvez lembre do lançamento do Facebook Live, uma forma de fazer transmissões ao vivo na rede social. Muito legal. Até que alguém sem querer transmita ao vivo a própria morte. Era 2017, e como toda história aparentemente inofensiva começa, 2 jovens da República Tcheca dirigiam perigosamente em alta velocidade na rodovia, a quase 120 por hora. Claramente se achando super descoladas, as duas acharam que não haveria momento melhor para fazer uma live no Facebook e mostrar suas peripécias na estrada, falando com a câmera, rindo e completamente distraídas. Provavelmente não é surpresa que elas logo perderam o controle do carro e bateram numa barreira de proteção. E sabe o pior? Tudo foi transmitido ao vivo no Facebook. Com o carro destruído e as garotas inconscientes, o celular de alguma forma sobreviveu ao impacto e continuou transmitindo as consequências da imprudência delas. Surpreendentemente, a motorista, embora em estado crítico, conseguiu sobreviver. Mas o mesmo não pode ser dito da passageira, que transmitiu ao vivo a sua própria passagem para o outro plano. Se isso não gera likes, eu não sei o que mais funciona. Pelo menos a idiotice delas não causou ferimentos a mais ninguém. Então não me sinto culpado em dar a elas esse prêmio Darwin. Você já achou boa ideia dançar em cima de um caminhão em movimento? Pois é, nem eu. Mas aqui estamos com a história de um idiota que resolveu fazer exatamente isso. Nossa história
história se passa em 2022 no Texas, onde um homem de 25 anos conseguiu subir sorrateiramente um caminhão de 18 rodas, sem que o motorista percebesse. Lá ele decidiu se filmar dançando enquanto o caminhão andava. Não se sabe ao certo se foi só uma demonstração de completa insanidade, desespero por visualizações no TikTok ou tudo junto. Mas sua festinha particular foi interrompida abruptamente quando o caminhão passou por baixo de uma ponte e o derrubou. Como você imagina, o impacto da ponte e da queda, gravado pela velocidade do caminhão, causou um estrago considerável no rapaz, que foi declarado morto no hospital. Acho que pelo menos dá pra dizer que ele morreu fazendo o que amava. Em 2013, o dicionário Oxford elegeu selfie como a palavra do ano, e é bem preciso, considerando que desde o início da década de 2010, o mundo tá obcecado por selfies, tanto que parece que alguns viciados em selfies não medem esforços para conseguir a foto perfeita. Em 2025, uma russa de 53 anos viajava pelo Sri Lanka. A bordo de um trem que atravessava a zona rural, a mulher ficou tão encantada com a paisagem que decidiu tirar uma selfie. E que lugar melhor para conseguir a foto perfeita do que pendurada no trem. Não tem como isso dar errado, né? Mas enquanto a mulher se concentrava em encontrar o ângulo perfeito, ela não viu a enorme rocha à frente que a lançaria do trem para uma morte prematura. Suas últimas palavras foram: "Não esqueçam de postar a minha selfie no Facebook." Eu sei que os filmes da Disney podem fazer animais parecerem fofos e engraçados, mas é importante lembrar que animais selvagens são selvagens, e como tal, posso dizer que fazer amizade com eles não é uma boa ideia. Em 2005, um fazendeiro sul-africano encontrou um filhote de hipopótamo de 5 meses em um rio, mas em vez de entregá-lo a profissionais ou deixá-lo no seu habitat, ele decidiu adotar o animal e criá-lo como bicho de estimação. Ele chegou a batizar o hipopótamo com o nome de Humphrey. Ao longo dos anos, eles formaram um laço forte, com o fazendeiro afirmando que via Humphrey como filho. Eles brincavam juntos e o fazendeiro até cavalgava nas costas dele. Mas apesar de afirmar que o seu amigo hipopótamo era um gigante gentil e adorável, outras pessoas não estavam tão convencidas, incluindo a esposa do fazendeiro, que contou como Humphrey perseguiu um senhor idoso e o seu neto até o topo de uma árvore, onde eles ficaram presos por 2 horas. De fato, foi relatado que Humphrey costumava escapar do recinto e perseguir agressivamente jogadores de golfe em um clube próximo. E, bem, considerando que o hipopótamo é conhecido por ser um dos animais mais perigosos do mundo, responsável por matar cerca de 500 pessoas ao ano, não é de se surpreender que Humphrey tivesse tendências agressivas. Apesar dos claros sinais de alerta, o fazendeiro insistia que Humphrey era inofensivo e o mantinha por perto. Isso até um dia fatídico em 2011. O suposto gigante gentil finalmente se voltou contra o seu dono e o atacou no mesmo rio onde ele havia sido encontrado 6 anos antes. Algo meio shakespeariano. Eu encerraria com um conselho sobre não fazer amizade com hipopótamos. Mas acho que nem precisa, né? Nenhum de vocês seria tão estúpido. Como se o transporte público não pudesse ser mais torturante, você ainda dá o azar de sentar do lado daquela pessoa comendo algo fedorento. Mas se isso soa como um inferno, você não vai acreditar na próxima história. Segundo relatos, é bem comum no Paquistão que passageiros de trem com baixa renda levem os seus próprios fogareiros portáteis a gás para dentro do trem e cozinhem refeições ali mesmo. Sim, as pessoas não só comem, mas fazem fogo dentro de um trem, o que poderia dar errado, não é mesmo? Apesar disso ser contra as regras, por razões óbvias de saúde e segurança, em 2019, 2 desses fogareiros explodiram em um trem e o incendiaram. Imediatamente consumido pelas chamas, os passageiros inocentes perderam a vida tragicamente, um número impressionante de 71 pessoas, para ser mais preciso. Além disso, outras 43 ficaram feridas, com 11 delas em estado grave. Só posso esperar que os 2 idiotas com fogões estejam incluídos nessa contagem de mortes para que eu possa dar os seus merecidos prêmios Darwin. Então, da próxima vez que você estiver no transporte público e estiver sentado ao lado de alguém devorando aquele pratão de almôndegas ao molho marinara, considere-se com sorte. Até que ponto você se dedicaria a um desafio? Será que você arriscaria sua vida? Se você respondeu não, parabéns. Você provavelmente não é um completo idiota. Se você respondeu sim, bom, você pode estar a caminho de ganhar um prêmio Darwin, assim como esse próximo sujeito. Não há desculpa melhor para tomar uns drinks e se divertir do que as férias. Mas na Austrália, em 2019, esse cara foi longe demais. O pai de 35 anos, com 3 filhos, era conhecido por ser a alma da festa e nunca recusava um desafio. Tanto que quando rolou um desafio regado a álcool para ele comer uma lagartixa viva, o nosso amigo pegou o animal e engoliu. Não tá claro pra mim se foi o Gary, a sua antiga lagartixa de estimação, ou se foi uma outra encontrada na rua. Afinal, isso aqui é a Austrália, né? Mas em todo caso, acho que a maioria das pessoas consegue ver que não é uma boa ideia. E bom, apesar de ter cumprido o desafio, a glória durou pouco. Apenas 2 dias depois do seu lanche, o cara foi levado às pressas pro hospital após reclamar de cólicas estomacais. Os médicos inicialmente descartaram sintomas como meros problemas gastrointestinais, mas depois de um dia no hospital, ele foi diagnosticado
diagnosticado com salmonela, mas embora leve normalmente de alguns dias a uma semana para se recuperar de salmonela, esse devorador de lagartixas começou a piorar rapidamente, de vômitos de bile verde a urina preta. Pior ainda, os seus pulmões começaram a se encher de algum tipo de líquido e sua barriga inchou tanto que ele parecia estar grávido. E como se o seu sofrimento não pudesse ficar mais horrível, seus testículos incharam até o tamanho de cerejas e começaram a vazar um líquido. Aposto que a essa altura ele não estava mais no espírito natalino, mas depois de 10 dias exaustivos, essencialmente apodrecendo de dentro para fora, a batalha finalmente terminou. Embora os médicos tenham confirmado que era totalmente possível que a lagartixa fosse a culpada, houve uma pequena discussão sobre se ele realmente comeu a lagartixa, já que amigos e familiares não lembravam se o viram comê-la. Quer dizer, eles podiam simplesmente ter perguntado a ele enquanto estava vivo. Só uma ideia, mas eu vou presumir que ele comeu a lagartixa, porque eu já mandei gravar o nome dele no Prêmio Darwin, e isso não é barato. Apesar de serem repletos de açúcar, adoçantes e outros ingredientes processados, todo mundo exagera no doce às vezes. Só que para quem tem um gosto especial por alcaçuz, o consumo moderado pode não só evitar cáries, mas também salvar vidas. Um operário da construção civil de 54 anos, de Massachusetts, não cansava de doces, principalmente alcaçuz. Na verdade, era só o que ele comia. O amante de alcaçuz devorava guloseima dia após dia, raramente tendo tempo para refeições adequadas. Existem várias razões óbvias pelas quais esse é um péssimo estilo de vida, mas o alcaçuz especificamente contém ácido glicirrísico, que embora seguro em pequenas quantidades, pode ser letal se consumido em excesso, causando pressão alta e baixos níveis de potássio. Pode ser especialmente perigoso para pessoas com problemas cardíacos ou renais preexistentes. Apesar de tudo, o cara continuou com seu caso de amor com alcaçuz, até que um dia fatídico, enquanto comia uma refeição de verdade em um restaurante fast food, ele desmaiou repentinamente e foi levado às pressas ao hospital. E foi lá, no dia seguinte, que a sua doce jornada chegou ao fim. Mas lembrem-se, não importa como vocês escolham viver suas vidas, vocês vão morrer mais cedo ou mais tarde. E nesse caso é melhor desistir porque nada faz sentido. Quer dizer, desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. Continuando, agora vamos para algo mais leve. Todo mundo adora uma piada. Se você pensar nas piadas mais engraçadas que já ouviu, provavelmente riu muito ou até chorou. Talvez tenha ficado sem fôlego e com a barriga doendo. Mas se você tá aqui vendo esse vídeo, eu presumo que você não morreu. Mas o pior de tudo é que dizem que essa foi a causa da morte de um filósofo estoico grego chamado Crísipo. Uma piada mortal em todos os sentidos da palavra. Bom, depois de observar um burro que tinha comido todos os seus figos, Crísipo disse algo tipo: dá um pouco de vinho pra ele beber. Não achei tão engraçado. Claramente se divertindo com a ideia de um burro que come figos e bebe vinho, a própria piada de Crísipo fez cair numa crise violenta de riso e ele morreu. Parece quase inacreditável. E pode ser, considerando que a história foi traduzida e interpretada ao longo de 2 milênios. Eu vou contar essa piada no meu próximo encontro. A maioria dos adultos provavelmente já exagerou na bebida, o que muitas vezes resulta em situações embaraçosas. Paula, se você tá vendo isso, eu realmente não queria ter te ligado 47 vezes. Enfim, você pode pelo menos agradecer por não ser tão burro quanto esse cara. A história se passa na China em 2023, durante um jantar de confraternização de equipe. Depois de algumas conversas animadas, o chefe propôs um desafio de bebidas. Quem conseguisse beber mais que ele ganharia 20 mil yuans, cerca de 2.700 dólares. Mas se perdesse, ia ter que pagar 1.300 dólares para toda a empresa. A aposta era alta, mas um funcionário aceitou, uma decisão da qual ele logo ia se arrepender. O ganancioso começou a beber um licor chinês conhecido como Baijiu, que pode ter um teor alcoólico de até 60%. Apesar disso, o cara conseguiu virar 1 litro inteiro da bebida em apenas 10 minutos. Para contextualizar, isso seria aproximadamente 26 unidades de álcool. A recomendação semanal é de 14 unidades, e beber mais de 12 unidades em um curto período é o suficiente para causar intoxicação alcoólica. Como você pode imaginar, esse consumo excessivo de álcool não foi uma vitória, já que ele desmaiou devido à embriaguez. Levado às pressas ao hospital, ele foi diagnosticado com intoxicação alcoólica grave, pneumonia por aspiração, asfixia e parada cardíaca, o que acabou resultando em sua morte. Bom, pelo menos os 20 mil yuans que ele ganhou poderiam ser usados para as despesas do funeral. Então valeu a pena. Se você é como eu, provavelmente fica muito feliz ao se aconchegar no seu pijama com um pote de sorvete Häagen-Dazs e aqueles episódios de Sex and the City. E bom, são histórias como essa aqui que me dão ainda mais motivos para querer ficar em casa fazendo isso. Alasca 2023. Um grupo de amigos aventureiros fazia uma trilha pelos bancos de lama de Turn Again. Para quem não sabe, bancos de lama são extensas áreas de solo macio e lamacento, no que é conhecido como zona intertidal, ou seja, partes da costa que às vezes ficam expostas quando a maré está baixa. Como resultado, a lama fica muito úmida e instável, podendo até se comportar como areia movediça. Pior ainda, os bancos de lama de Turn Again, no Alasca, são conhecidos por serem extremamente perigosos, com especialistas alertando
alertando as pessoas para não se aventurarem aqui sob nenhuma circunstância. Ah, segurança? Que nada. Foi isso que esse grupo de idiotas pensou caminhando pelo lamaçal, completamente alheios ao fato de que sairiam de lá com um amigo a menos. A arrogância logo teve um preço. Um dos rapazes, de 20 anos, acabou ficando preso na lama. Sendo engolido lentamente pela terra, o grupo de amigos tentou puxá-lo, mas não obteve sucesso. Os serviços de emergência foram acionados, mas levaram cerca de 50 minutos para chegar, pois o grupo estava em uma região isolada. A essa altura já era tarde demais. O homem havia sucumbido ao lamaçal. É uma história arrepiante, mas infelizmente totalmente evitável se ele e os amigos tivessem tido a esperteza de não estar lá desde o início. Acho que eu vou ficar em casa assistindo Sex and the City. Ah, e esse episódio a Carrie tem um caso com um cara mais novo, vocês já viram? Nossa, isso é a cara dela. Até onde você iria pra ganhar uma discussão? Pra reivindicar a glória de estar certo. Você se esfaquearia? Provavelmente não. E é exatamente por isso que você não tá nesse vídeo. Convencido de que o colete que usava era prova de facadas, um jovem britânico de 22 anos estava tão determinado a provar ao seu amigo cético que ele estava errado, que o imbecil pegou uma faca de cozinha e cravou no próprio peito. E, bem, que coisa, ele descobriu que o colete não era prova de facadas. Gravemente ferido, ele foi levado às pressas ao hospital, mas infelizmente os médicos nada puderam fazer para salvá-lo. Seria esse o preço do orgulho? Ou só o preço da burrice mesmo? As abelhas são as pequenas trabalhadoras incansáveis da natureza, mas embora na maior parte do tempo elas se contentem em voar por aí, polinizando e produzindo mel, elas têm uma picada poderosa que não hesitam em usar caso se sintam ameaçadas. Em 2024, um homem de 75 anos do Texas estava cansado de algumas árvores na sua propriedade e decidiu resolver o problema por conta própria, ou seja, ele assumiu o volante de um trator e derrubou as árvores. O problema é que essas árvores não eram só o lar de abelhas, mas sim de abelhas africanizadas, também conhecidas como abelhas assassinas. Conhecidas por habitar em estados do sul dos Estados Unidos, como Texas, essas abelhas raivosas atacam qualquer coisa ou pessoa que represente ameaça ao seu ninho. Então pode apostar que quando um maníaco por demolição ataca o seu ninho com tudo, elas com certeza vão reagir. O enxame enfurecido de abelhas assassinas atropelou o homem, picando mais de 60 vezes só no rosto e pescoço. Não se sabe exatamente quantas picadas ele sofreu, mas algumas fontes afirmam que seriam necessárias mais de 1000 para causar a morte. E embora, por sorte, alguém estivesse lá e tenha ligado pro 911, já era tarde demais, e o idoso destruidor de árvores foi declarado morto no local. Mas é bom lembrar que as abelhas morrem depois de picar, né? Então acho que eles ficaram kits. Com batalhas épicas, inimigos de guerra e criaturas míticas assustadoras, há muitas maneiras de morrer nos jogos. Mas e quando o jogo é justamente o que causa a morte na vida real? Isolado em um quarto escuro e sombrio, um jovem tailandês passava o dia inteiro, todos os dias jogando. Raramente parava para comer e quase nunca dormia. Seus pais imploravam desesperadamente para ele mudar de hábitos, mas era quase impossível convencê-lo. Mas em uma noite de 2019, o viciado planejou uma maratona de jogos que duraria a noite toda. E embora isso não fosse novidade para ele, em meio à intensidade ele repentinamente desmaiou e morreu. O jovem gamer foi encontrado por seu pai, mas já era tarde demais. Após examinarem o corpo, os médicos concluíram que ele havia sofrido um AVC, que acreditavam ser o resultado direto do uso excessivo de jogos. De fato, acredita-se que adultos com menos de 60 anos, que passam muito tempo em frente às telas e levam uma vida sedentária, têm maior probabilidade de sofrer um AVC. Portanto, se você aprendeu alguma coisa com essa história, é que às vezes é bom desligar o computador e ver o mundo lá fora. Mas calma aí, agora não. Assiste até o final que eu preciso de visualizações. É normal que casais briguem, faz parte de qualquer relação. Mas para um casal britânico que morava na Austrália, os conflitos eram diários, pelo menos segundo os vizinhos deles. Certa noite, a discussão do casal foi particularmente acalorada, terminando com a mulher saindo correndo do cômodo, ou pelo menos foi o que ela tentou fazer. Ela se chocou contra uma porta de vidro que aparentemente achou que estava aberta e acabou quebrando-a. Para piorar a situação, o vidro atingiu uma artéria vital no braço dela, causando uma grande perda de sangue. Os médicos não puderam fazer nada para salvá-la, e ela foi declarada morta no dia seguinte. Moral da história, sempre preste atenção por onde você anda. Ou melhor ainda, não se relacione com pessoas que fazem você querer atravessar uma porta de vidro. Não sei vocês, mas quando eu tava no ensino médio eu preferia morrer do que ir pra aula de educação física. Mas para um estudante do último ano, a aula de educação física se tornou o local de sua morte após um erro lamentável. Era 2013 e um grupo de amigos do ensino médio na Geórgia estava jogando basquete na quadra da escola. Como costumavam fazer, eles colocaram seus tênis dentro dos colchonetes enrolados. O jogo terminou e os garotos foram para casa, todos menos um, que ficou completamente sozinho. Ao mergulhar de cabeça em um dos colchonetes para pegar seus tênis, seu corpo inesperadamente ficou entalado. Não demorou muito para que o oxigênio se esgotasse e o rapaz começasse a sufocar. Sozinho e preso, ele infelizmente morreu como resultado de uma
estúpida aventura. E isso é tudo nesse capítulo, mas me contem nos comentários, você conhece alguma história de alguém que partiu desse mundo de maneira particularmente engraçada ou constrangedora? Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!